e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Vamos louvar o hino. Acho que é o 15, né? Cadê o Jonathan sabe. Vamos louvar o nosso hino de número 15 da nossa harpa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glórias a Deus.
Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Glória seja dada ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Mais um. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo de número 4, o verso de número 1. João, capítulo de número 4, o verso de número 1. Está ali no telão, vamos ler até o 7. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixando a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Aleluia, só até aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus estava indo para a Galiléia e precisava passar por Samaria. E ali, quando Jesus vai passar em Samaria, porque ali tinha um propósito, Jesus precisava passar por Samaria para quebrar protocolos. Jesus precisava passar ali em Samaria, porque havia alguém ali com sede, mas não era sede de água. Tinha alguém ali que tinha sede, porque queria mudar a sua história, queria mudar a sua trajetória. E quando Jesus chega até aquela beira daquele poço, e pede àquela mulher samaritana, dai-me de beber, ela disse, como pode ser tu, samaritano, judeu, me pedir água, eu que sou uma samaritana, e mulher ainda? Ele disse, se você soubesse o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pediria e ele te dava a água da vida. Por isso que Jesus precisava passar por Samaria, e hoje não é diferente. Jesus também vai passar neste lugar, porque tem pessoas aqui sedendo pela palavra dele, tem pessoas nessa noite sedendo pela presença dele, e ele vai distribuir esta água, a água de água viva, que vai fluir dentro do meu e do teu interior, através de quê? Da palavra de Deus. Porque se uma coisa verdadeira e fiel é a palavra de Deus, Ele próprio diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. E Ele disse também, toda palavra que sai da minha boca é verdade. Ele disse, e o meu Pai, tudo que meu Pai fala, eu faço. Eu sou obediente a meu Pai, e tudo está escrito nesse livro, para que eu e você possamos entender que o verdadeiro amor de Deus está na palavra, porque Ele é a vida. Ele mesmo disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, e nós somos o ramo. Então nós precisamos dar fruto, e só damos fruto através da palavra de Deus. Se coloque-se de pé. Eu quero orar, e logo em seguida o grupo de louvor vai estar louvando. Eu não vou louvar, que senão vocês vão todo mundo embora, então vou deixar só o grupo de louvor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, te louvamos nessa noite na beleza da tua santidade, te agradecemos pela oportunidade concedida nessa noite, Pai.
Obrigado pelo louvor aqui entoado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque nós estamos aqui com sede da tua palavra, porque hoje é culto de ensino, Senhor. E fala conosco, Senhor, porque a tua palavra que cura, que liberta, que transforma. E eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que aqui entraram, Senhor, assim como eu, não sairemos daqui da mesma forma do que entramos, Senhor, mas vamos sair daqui cheios da tua presença, cheio da tua graça e da tua bondade. Ah, Santo de Israel, eu creio na tua palavra nessa noite. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que não seja canções lançadas ao vento, mas possa subir até o teu trono como um cheiro suave e agradável. Ah, Santo de Israel, recebe o nosso louvor nessa noite. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Agora, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, por isso eu canto, Santo, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor, 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 Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, Pai. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor.
Santo que é o do Salvador. Vem inundar, encher esse Peça a Ele, peça a Ele. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória bem forte agora. Senhor. Aleluia. Pode se assentar por um minuto. Enquanto a nossa irmã Camila vai estar, diaconisa Camila vai estar ministrando a palavra de oferta, eu quero apresentar nessa noite o nosso irmão Yannis. Ah, sabia que eu ia lembrar o seu nome, tá vendo? Depois de 3 anos eu gravando, eu consigo falar direitinho. Tá bom? E a Bruna também que está ali. E Deus abençoe a vida de vocês. Como que a igreja vai recebê-los? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para os vossos corações nessa noite. Amém? Camila. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? A palavra de oferta se encontra em Provérbios, no capítulo 11, do versículo 24. Vou estar lendo para ganhar tempo. Que se diz assim: alguns há que espalham, e ainda se eles acrescentam, se eles acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A palavra do Senhor já diz que aquele que dá, receberá. É o que está dizendo aqui. Então, que os irmãos venham estar ofertando a casa do Senhor, aqueles que estão na live, venham estar ofertando, tem o Pix, QR Code. A sua oferta é para ajudar a casa do Senhor a manter aberta, a se manter aberta. Aqui todos sabem. E aqueles que precisam de uma palavra, aquele que necessita, que passa aí afora. Hoje em dia está tendo aí muitos casos de depressão. E as pessoas buscam a casa do Senhor para receber uma palavra. Então que os irmãos venham sentir no coração de estar ofertando aquilo que estiver sentindo, né? Porque não adianta colocar aqui valores como fazem aí fora, e a pessoa não ter e se sentir constrangida. Mas que venha ofertar de todo o coração, como a palavra do Senhor já diz. A oferta tem que vir de coração. E a oferta também é adoração ao Senhor. Viu, irmãos? Então vamos estar orando. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé para estar fazendo essa oração. Vamos estar ofertando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, os teus filhos diante de ti, Jesus. Pai querido, venha estar abençoando, Pai, em nome de Jesus, a cada ofertante, dizimista, Senhor, da tua casa. Pai querido, visita, Senhor, a dispensa de cada um deles. Pai, aqueles que têm o desejo de estar ofertando, mas que hoje, Senhor, não tem. Que o Senhor, Pai querido, venha estar abrindo porta. Que o Senhor, Pai, venha estar, Senhor, abençoando, para que eles venham abençoar a tua casa. Senhor, que eles venham ter o desejo, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ali quando Jesus pregava, eles sentiam no coração e ofertava ali, Senhor. Ofertava quando o Senhor Jesus pregava a palavra do Senhor. Pai, que eles vinham também sentir no coração o desejo de estar ofertando na tua casa. Abençoa, Senhor. Acrescenta, Senhor, sobre a vida de cada um. E que a tua casa, Senhor, não venha ter necessidades, não venha passar por necessidades, mas que venha ter mais e mais. Assim como a palavra do Senhor diz, aquele que rega será também regado em sua vida. Pai, acrescenta, Senhor. E obrigado, Senhor, por estar aqui. Em nome de Jesus. E agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez, glória a Deus. Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso.
ao Senhor, digno ao Cordeiro. Amém. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. E aleluia ao Senhor poderoso Deus. E aleluia. E aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno ao Cordeiro. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Amém. Amém, amém. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo, Ele é santo. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Tu és santo, Ele é santo, santo, só Ele é santo. É o Senhor Deus poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Tu és santo, que surgiu um leão. Ele é o Senhor Deus poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro. Amém. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Nos coloquemos de pé por bondade e vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós terminamos o estudo da carta aos Filipenses, mas
Vamos dar uma passadinha aqui hoje, para nós tomarmos alguns versículos como base para ministrar o estudo desta noite, amém? Glória a Deus. Eu sei que uma grande parte da igreja está ausente, mas eu conversando essa semana com o meu filho, com o Jonathan, ele disse: pai, muitos irmãos da igreja não conhecem o seu testemunho, quando o senhor foi chamado vocacionado ao ministério. Eu acho que o irmão Rogério conhece parte do meu testemunho, pastor Beto, irmã Cris. Os irmãos já ouviram do meu testemunho lá no Japão, quando o Senhor me vocacionou? Os que conhecem, levanta a mão assim. São poucos, né? Então vem no domingo no culto, é o culto dos jovens. Eu quero contar o meu testemunho, de que forma que eu deixei de ser Jonas, de que forma que Jesus me chamou. Glória a Deus. E traga lenço, viu? Pode trazer lenço que você vai chorar. Amém? Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Vamos aqui, irmãos, no telão aqui, para nós ganharmos tempo. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, aqui Paulo repete o verso 12. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O versículo 14, toda a igreja, no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. Um chegou de carro, outros de bicicleta, outros a pé, mas chegamos, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Viu como vocês sabem fazer direitinho? Vamos orar. Querido Deus, pedimos a graça, a bondade, misericórdia, Senhor, a inspiração, a revelação, para que eu cumpra o teu propósito nesta noite sobre nós outros. Fala conosco, Senhor. Aqueles que saíram de casa nesse calor, Senhor, não vieram aqui a passeio, não vieram aqui para fazer tour, vieram para ouvir a tua voz. E eu quero te pedir, Senhor, que meus lábios neste momento seja a boca de Deus, que eu cumpra a tua vontade e o teu propósito sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. E a meus irmãos, tomem o assento por bondade. Eu quero dar um título para essa mensagem, para esse estudo, e você pode virar para o seu irmão e repetir comigo: cuidado para não errar o alvo. Quando a gente ler esse texto, parece que é simples o tema propriamente dito, e até mesmo os versículos que ora nós lemos aqui. Nos dias de Paulo, como nós, por diversas vezes nós falamos quando estávamos estudando toda a epístola de Paulo aos Filipenses, o maior problema eram os falsos ensinos, os falsos mestres que introduziam-se na igreja e queria que o cristianismo, que o evangelho que Paulo estava ensinando se adaptasse ao judaísmo. E Paulo, ele exorta aqui os nossos irmãos em Filipe, dizendo para não errar o alvo. O versículo 14 diz: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós colocamos os nossos filhos na escola, eles têm um objetivo, um alvo. E qual é?
não repetir de ano. A geração de pais de hoje são muito bonzinhos. Mas no primeiro dia de aula, eu lembro até hoje que meu papai, com 1,78 m, 135 kg, ele olhou assim para mim e disse: menino, não repita de ano. Porque se você repetir, já sabe. E aquela fala dele, irmãos, me deu um arrepio da planta dos pés e foi subindo até o alto da cabeça, só com a voz de papai dizendo: não repita de ano. Então eu tinha um alvo. Eu com 7 anos de idade, o relógio despertava, eu levantava sozinho, escovava meus dentes, pegava a minha mochila, colocava nas costas e andava cerca de 800 metros, que era uma subida da minha casa até a escola. Deixa eu dizer uma coisa que vocês já sabem. Mas vocês acreditam que tem jovem e pré-adolescente de 12, 15 anos que não consegue fazer isso? A mamãe tem que chegar nele e dizer assim: acorda, chegou a hora de ir para o colégio, chegou a hora de ir para a escola. Aí ele vai arrumando: você escovou o dente? Ah, esqueci. Pois é. São alguns da geração de hoje, eu não vou dizer que é a geração inteira. Mas a minha geração, e eu acredito que a geração atual também, de estudantes, tem um alvo que é passar de ano. Os que estão na escola, no primário, no secundário, os que estão no curso superior e assim por diante. Você se candidata a uma vaga na empresa, você faz a entrevista, você se ingressa naquela empresa, você tem um alvo. Você quer trabalhar bem, você quer se dedicar porque você quer crescer na empresa. Você conhece uma jovem, um rapaz, você se casa e você tem um alvo, você começa a construir os projetos, os planos juntos. Nós vamos trabalhar, nós vamos economizar, e o noivo diz ao noivo: a gente vai tomar todos os cuidados para você não engravidar no período de 4, 5, 6 anos, nós vamos comprar um apartamento, e você traça um plano de vida, e ali está o alvo. E com Jesus não é diferente. Vocês acreditam que tem muitas pessoas que vão à igreja e não têm objetivo nenhum? Não tem alvo nenhum? Aceitam Jesus, vêm à igreja, servem a Deus, mas já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Já não busca mais o processo de santificação. Jejuar para quê? Jesus falou para os fariseus que enquanto o noivo tiver, não precisa mais jejuar. Mas ele não está, ele já subiu, nós precisamos jejuar. E até porque o jejum faz um bem, irmãos, para a saúde, que os irmãos não têm ideia. Você descansa o estômago, enfim, não é o assunto de hoje. Nós precisamos ter um alvo, que era agradar a Cristo, é cumprir os seus mandamentos, a sua palavra. Nós precisamos ter um alvo, que é ser bênção dentro da igreja, dentro de casa, lá no trabalho, aonde você mora. Você precisa ser uma bênção, porque um dia você foi abençoado por outro que lhe apresentou o Evangelho, que lhe apresentou Jesus, que deu testemunho genuíno de como um cristão deve andar, deve ser. E aí, nós começamos a servir a Deus, e nós pensamos que vir à igreja 1, 2 ou até 3 vezes na semana, ouvindo a palavra, é o suficiente. Não é o suficiente, porque quando nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, Jesus diz: olha, aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, eles terão casa fundamentada sobre a rocha. Aqueles que ouvem e não a praticam, fundamentarão sua casa sobre a areia. Aí vem chuva, ventos e tempestades. Preste atenção no texto, porque ventos, chuvas e tempestade vem na casa que está sobre a rocha e na casa que está sobre a areia também. A única diferença é que a casa que está na areia cai.
Porque tem crente que pensa assim: pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dizimando, eu estou indo para a igreja, eu estou dando bom testemunho e eu não devo passar prova nenhuma. Ah, é? Se você estiver com a sua casa na rocha, a única diferença é que você não vai cair. A diferença é que o seu sal não vai se tornar insípido, os homens não vão pisar, não vai te humilhar. A diferença é que vem ventos e por algum momento, mas depois a luz do Espírito Santo, a luz da palavra reacende a todo momento na minha, na sua e nossas vidas, para nós continuarmos a brilhar. Nós precisamos ter um alvo, ser bênção. Jesus disse assim: se você se sente bem, deixa eu parafrasear aqui a fala de Jesus, se você se sente bem em ser bem tratado e ser honrado, faça isso com o seu próximo, com as pessoas que te rodeiam, faça isso. Não é só ser amado, afagado, não é só ser bem visto, ser aplaudido, não é só ver o seu nome no outdoor da igreja e dizer: oh, aquele irmão ali, ele é fera, aquele irmão ali, ele é especial, aquele irmão quando pega o microfone o céu se abre, quando ele prega, meu Deus do céu. Não, honre, abençoe, elogie as pessoas, seja bênção dando uma palavra de afeto, de reforço. Quando você cria, quando você estabelece esses alvos, você começa a ser bem sucedido na sua caminhada cristã. Lucas 16, coloca aqui para nós outros lermos. Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega. Tem alguém? E todo homem prega para entrar nele. Não é só vir à igreja. Você tem que pregar força. Que tipo de força, pastor? Jesus já não pagou o preço, já não morreu na cruz? Sim. Mas se eu não empregar força, esforço para cumprir a vontade de Deus, irmãos, dificilmente eu vou acertar o alvo. E para falar a verdade, irmãos, vamos aprofundar um pouquinho mais. Dentro de uma perspectiva técnica, acertar o alvo não é coisa tão simples assim. Se você for ler um pouquinho sobre o preparo que um sniper tem que ter para dar um tiro a longa distância, ele tem que observar o vento, o formato e o peso do projétil, ou seja, a bala, a pressão atmosférica, a altitude, a umidade do ar, a temperatura, a munição, a temperatura do cano da arma e muitas outras coisas. Eu trouxe aqui só uma coisa básica, é para você entender que acertar o alvo não é coisa simples, não é vir à igreja, não é ser ouvinte ou frequentador. Nós precisamos ser praticante da palavra de Deus, é a prática. De vez em quando, ou quase todo dia, vamos dizer assim, eu deixo minha esposa no trabalho, depois eu vou levar a minha filha, que é meio caminho já para me voltar para casa, e eu passo em pelo menos 5 academias, cedo, 6:30 da manhã, 6:40 da manhã, paz, meus irmãos, cheias as academias, está lá os rapazes, as moças, as idosas, todo mundo com shortinho de cotton,
E na esteira, nada contra isso, irmãos. Fazer exercício físico faz bem para a saúde. Mas por que as pessoas levantam cedo para ir na academia e fazer os seus exercícios? Porque eles têm um alvo, eles querem melhorar a sua saúde física, sua autoestima. Porque um corpo bonito melhora a estima das pessoas. Agora, quando a gente aplica isso para o mundo espiritual, quando eu aplico isso para a minha chamada, a pergunta, ela tem que ser feita: o que é que eu estou fazendo para agradar a Cristo, para cumprir o meu chamado, a minha vocação? Que tipo de exercício, de prática, de sacrifício que eu tenho feito para aperfeiçoar o meu ministério? Tem crente que tem 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Ele pega um livro teológico, um livro de autoajuda, ele começa a ler, aí chega na metade, ele põe uma fita, alguma coisa, um marca-página e deixa lá. Tem dificuldade de aprender mais, de conhecer mais o Deus que serve. Nós, como cristãos, nós temos um alvo. Eu queria que você refletisse por alguns segundos. Que tipo de alvo, que planejamento você fez no ano de 2022 para exercer ou para cumprir no ano de 2023, no que concerne a igreja, a tua vida espiritual, ao teu chamado, ao teu ministério? Eu vejo que nós estamos numa geração pós-moderna. Tecnologia está vento em popa, está crescendo. E pessoas ficam horas e horas e horas na frente do computador, lendo, estudando, se aperfeiçoando. Mas quando a gente pega o alimento espiritual, quando a gente começa a ler a Bíblia, acontece com você porque acontece comigo, irmãos. Dá sono, o olho coça, o óculos embaça, o telefone toca, o neném chora. Porque o trabalho do inimigo é fazer você errar o alvo. Porque quando você está aqui diante da fonte da sabedoria, da revelação divina, você está acertando o alvo, porque você está se alimentando, você está se fortalecendo, você está crescendo. Lucas 2,52 está registrado: e crescia Jesus em estatura, e em sabedoria, e em graça diante de Deus e dos homens. A igreja precisa ver o seu crescimento, a tua família precisa ver o teu crescimento, o teu patrão precisa ver o teu crescimento, os teus vizinhos precisam ver que você cresceu. E quando eu falo que você cresceu, é no intelecto, é amadurecendo. Às vezes você sai na rua e você cumprimenta todo dia uma pessoa que ela passa e nem te dá bola. É para o seu bom dia, para o seu boa tarde, para o seu boa noite. Mas a tua maturidade está acima de birra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você deixar de cumprimentar alguém lá no Japão, é falta de educação. Ele chama a tua atenção. É bom dia, é boa tarde, é boa noite, vai embora. Você tem que se despedir das pessoas, é cultural. E por sinal, é uma cultura bonita, é educado. Agora, quando eu olho para Paulo dizendo: olha, nós precisamos seguir para o alvo. É evidente que o alvo aqui é Cristo.
Coloca aqui para mim Juízes capítulo 20, versículo 16. Nós vamos ler algo interessante aqui na palavra do Senhor. Juízes capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. Para que isso acontecesse, eram anos de treinamento, de preparo. Ainda no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 2, depois eu vou aplicar isso, irmãos. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, versículo 2. E estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com arco. Eram 2 irmãos de Saul, benjamitas. Irmãos, estamos falando de pessoas que tinham mira com precisão, pessoas que acertavam seus alvos. Aí nós chegamos diante da igreja e dizemos: Senhor, eu te amo. E eu acredito que muitas pessoas de fato amam a Jesus. Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu sou teu servo. A palavra servo no original quer dizer escravo. E escravo não tem vontade própria. Nós esquecemos desse detalhe. Ah, Senhor, eu sou teu servo. Mas servo não tem vontade própria. A vontade dele é cumprir a vontade do seu Senhor. E aí, de vez em sempre, nós ouvimos a voz do Espírito Santo: congregue mais, ore um pouco mais. Eu tenho um chamado para a tua vida. Aquela capacitação, aquela inteligência que você aplica lá no teu trabalho, que é louvável, continue fazendo isso, mas eu preciso que você aplique a sua capacidade, a sua capacitação, a sua formação também na minha obra, para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que haja um alicerce sólido no crescimento da igreja. Porque tem pessoas que só é bom no que faz lá fora. A gente dá um cargo para ele na igreja e ele empurra com a barriga. Pastor, não tem muito tempo não, mas eu vou fazer o meu melhor. E o departamento fica parado, fica travado, não cresce, não vai. Pastor, não dá. Eu chamo o grupo e para meia dúzia dá e a outra meia dúzia não dá. Irmão, você tem um alvo. Use a sua inteligência, a sua capacitação, seja estratégico. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou falar. Assim que eu fui consagrado a presbítero no Japão, me deram um ponto de pregação. E essa irmã, depois que nós abrimos a igreja, ela se tornou a dirigente do ciclo de oração. A minha esposa está aí. E era um apartamento no 2º andar, irmãos. E nós fazemos culto na cozinha. A cozinha dava mais ou menos esse quadradinho aqui, irmãos. Uma mesa no centro, apartamento de Japão. E o esposo da mãe ficava no quarto jogando game. O meu filho chamava ele de Melancia, porque o nome dele era Messias. Na época o Jonathan tinha 2 anos de idade. E aí, irmão, na hora de pregar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E a irmã olhava assim para mim e fazia assim: acabou o culto, presbítero, não precisa disso, só está eu aqui no culto. Parece que você está pregando para uma multidão. 1 mês, 2 meses, os vizinhos começaram a ouvir. Jesus é poderoso. Jesus curou Bartimeu. Jesus fez o surdo andar. Perceberam, né? Não, o surdo Jesus tem que fazer ouvir, pastor.
Aí com 4 meses, irmãos, 5 meses, o apartamento estava cheio. Tivemos que alugar um salão. Lá se tornou uma igreja, mais ou menos desse tamanho, talvez um pouquinho maior. Ficamos ali, irmãos, 1 ano no apartamento e 4 anos e meio no salão. E essa irmã se tornou a dirigente do ciclo de oração. E às vezes ela pegava o microfone e falava assim: esse pastor meu é meio doido mesmo. Irmão, tinha mancha de óleo no chão, era uma oficina literalmente. E o rapaz da imobiliária, ele chegou e disse assim: isso aqui serve para você? Eu falei: serve. O pastor vice-presidente estava lá, ele tinha autonomia na época, para poder decidir se podia alugar ou não. Ele falou assim: bom, o salão era barato, né, porque era um galpão. E nós começamos ali, irmãos, cerca de 3 anos e meio para 4 anos, e trabalhando, revestindo tudo de gesso, colocando piso de madeira, fazendo púlpito, e trabalhando. Aí depois, irmãos, que eu fiz a sala das crianças, fiz o gabinete pastoral, coloquei ar-condicionado, presbítero, no gabinete pastoral. Comprei uma cadeira assim, aquela de crente mesmo, sabe? Era o sonho meu, eu quero uma cadeira alta, uma escrivaninha nova, tal. E com 5 meses mais ou menos que a igreja estava toda reformada, aí minha esposa está aí. Eu lembro como hoje, irmãos, eu saí para fora da igreja, coloquei as luminárias assim, mandei fazer uma placa bonita, e eu coloquei a mão no bolso, falei: meu Deus do céu, agora eu vou desfrutar. A perna ficou mole. Pastor, teu tempo aí acabou, obreiro. Sim, senhor. Mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz e a nossa Bíblia diz, que quem é fiel no pouco, sobre o muito, me tirou de uma igreja, mas colocou em uma maior. Irmãos, alvo, seja uma bênção na presença do Senhor. Você precisa se dedicar. Eu lembro que a minha filha mais velha na época, ela tinha 6 para 7 anos, e a minha mais nova tinha 4 para 5. Nessa época eu era diácono. Eu me arrumava, colocava o terno, ficava assim no espelho, abria a Bíblia e diz: meus irmãos, nesta noite eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23. O Senhor. Aí a minha filha Karine: mamãe, papai está se preparando, aquecendo, ensaiando. Você sabe por que quando você assiste um filme, ou quando você vai no teatro, é tudo bonito? Porque eles ensaiam, eles se preparam. Aí a gente convida um crente aqui e fala: irmão, eu vou cantar um hino. Eu não ensaiei, mas é para Jesus. Você já ouviu isso? Eu não ensaiei, mas é para Jesus. Dá vontade de tomar o microfone, irmão, senta. Se não ensaiou, não canta de qualquer maneira para Jesus. Ensaia, ore, se prepare. O teu alvo não é ser perfeito, porque perfeito é só Cristo. Mas você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Porque o nosso testemunho de vida, o nosso cristianismo, é referência para os pastores de amanhã. Eu conheço alguns pastores que não sabem nem falar Jesus direito. Ele fala Jesus, mas são homens de caráter sólido.
homens que sabem acertar o alvo, homens que convivem com pessoas do sexo oposto com respeito, homens que quando dobra o joelho não se apressa em levantar, ele ora, ele clama, ele suplica, ele chora, ele geme, e ele só levanta de lá quando Deus fala algo ao coração dele. Nós precisamos restabelecer esses princípios, porque o louvor é fundamental na igreja, e nós estamos às vésperas do congresso do louvor, que será dia 16, mas se nós não nos prepararmos, se nós não sairmos de casa cultuando, adorando, exaltando, no nível de espiritualidade, o nosso culto vai ser uma frustração, porque o nosso culto começa quando nós levantamos da cama. Senhor, nós estamos na Tua presença. Hoje tem culto, Senhor, dá inspiração, Senhor, para o pregador da noite, dá a revelação da Tua palavra, fala comigo, Senhor, porque se o pregador ele for profundo, ele for espiritual, se ele for certeiro, eu vou ser o maior beneficiado por isso, Senhor. Então eu não sei quem vai pregar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar na boca dele, e eu vou sair alimentado, fortalecido, eu vou sair com meu vaso transbordando. Bendito é o nome do Senhor. Se você quiser levar, ou melhor, se você quiser acertar o alvo, número 1, leve a sua conversão a sério. Não oscile. Não oscile. Muitos hoje querem uma coisa, mas amanhã já querem outra, totalmente diferente. Muitos, no domingo ele sai um super crente, mas na quarta-feira ele está com uma fisionomia, um aspecto derrotado. Não, irmãos. Quando você lê Romanos capítulo 8, você vê de muitas tribulações que Paulo passou. Mas quando chega no verso 37, ele diz: e por todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Número 2, seja dedicado em renunciar às suas vontades, direitos, razão. Eu vou repetir isso. Seja dedicado em renunciar às suas vontades, direitos e razão. Quando você consegue vencer esses atributos da natureza carnal, você acerta o alvo. Pastor, eu renunciar à minha razão? Você está brincando? Olha Herodes para Jesus: tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Ele desce do monte, Judas identifica-o com um beijo. Aí vem Malco com alguns soldados e cerca Jesus e diz: vem comigo. E Pedro, ele pega a sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus diz: quem mandou? Quem lhe pediu? Se eu quisesse defesa, Pedro, eu pediria anjos, 12 legiões de anjos. Mas Senhor nada. Ele pega a orelha, coloca no lugar onde estava, porque Jesus, Ele veio para morrer por nós. Aleluia. Número 3, não subestime seu adversário. Ele é um ser muito poderoso. Tem crente que fica brincando com o diabo, irmãos. Você já viu muitos crentes sem entendimento dizendo: eu piso na cabeça do diabo. Eu conheço um evangelista. Eu conheço ele desde a época quando ele era cooperador ainda. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E quando esse irmão tinha oportunidade, pastor Adalberto, ele falava assim: se o diabo aparecer na minha frente, eu atropelo ele. Eu dou um soco no coco de Satanás, na cabeça dele. E eu não sei, irmãos,
Porque na época ele não sabia ler e ele não sabe ler até hoje. E por outro lado, eu pastoreei um irmão no Japão, que ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. O Espírito Santo ensinou ele a ler. Então não subestime o adversário não, irmãos. Só há uma maneira de você vencer o diabo. E qual é? Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A sua força está na sujeição a Deus, na palavra. Porque quando você é obediente, você está cobertado pelo poder, pela onipotência, onisciência e onipresença de Deus, os três onis. Mas quando você não tem um alvo, quando você não se esforça para acertar o alvo, aí você vai ter um problema. E por último, e o melhor, não deixe que suas quedas, que os seus fracassos, que seus pecados seja uma marca de derrota na sua vida, mas que sirva de experiência. Que sirva de experiência. Que tem pessoas que já caiu, que já transgrediu e fica parado. Eu lembro que uma vez eu convidei um irmão para ser cooperador na igreja e falou: pastor, não posso. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu estou no segundo casamento, eu já fui divorciado. Aí eu perguntei: mas por que você divorciou? E ele disse que a esposa tinha tido um caso extraconjugal. Eu falei: a culpa não foi sua, você está amparado pela palavra. Mas pastor, eu falei: você não sente algo no seu coração? Sinto, pastor. Então, meu filho, abra o coração, porque Deus vai te usar. Irmãos, quando nós deixamos de olhar para o alvo, certamente estamos olhando para outras coisas. E esse é o perigo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou no meio da tempestade, e os discípulos gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se é tu, permita eu ir contigo. Jesus falou: vem. E Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Nós precisamos manter o nosso olho no alvo. 1 Pedro 5,18: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Aleluia. Sede sóbrio, vigiai, porque ele está bramando, ele quer tragar. Para nós encerrarmos, você pode acertar o alvo. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, você pode fazer as viagens dos sonhos, mas Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser a razão do seu viver. Jesus precisa ser o ar que você respira. Quando você pensar em não vir ao culto, você lembra que é Ele que dá o ar para você respirar. Se Ele cortar, acabou. Então você vem, não é porque você tem medo de morrer. Você vem para a presença do Senhor, não é porque você tem medo de perder tudo que você conquistou. Você vem para a presença do Senhor porque Cristo é o teu alvo. É porque você o ama. Bendito é o nome do Senhor.
Você entende que quando Paulo está falando de alvo, ele está falando de pecado. A palavra pecado no original é hamartia, que literalmente significa errar o alvo. Eu falei aqui na escola teológica no domingo passado, que quando nós falamos em pecado, dentro do nosso conceito social e religioso, a gente pensamos, a pecado na minha concepção, na minha ideologia é matar, roubar, adulterar ou fornicar, no caso dos solteiros, e só isso. Mas dentro do contexto dos 10 mandamentos está escrito, não falará mal do teu próximo. E de vez em sempre a gente esquece, né, irmão? Eu quero crer assim, que crente é esquecido, que é uma beleza. É por isso que ele tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia vai lembrar ele, não fale mal do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçará a casa, o boi do teu próximo. Isso está tudo dentro do contexto dos mandamentos do Senhor. Você precisa lutar contra as tuas fraquezas. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Lute. Você tem que lutar contra aquilo que te afasta de Deus. Pastor, eu tenho uns amigos, pastor, olha, desde criança, a gente se reúne, a gente vai para a festa junto, a gente viaja juntos. Ah, pastor, se te afasta de Deus, se afaste deles. Porque você corre risco de ver a igreja subindo e você permanecer com os teus amigos. Eu vou encerrar agora com algo bem forte. Mas é remédio bom, viu, irmãos? Você precisa lutar contra o sentimento de autopiedade. A autopiedade é o mal do século, numa geração fragilizada, porque não sabe o preço do amor, não sabe o valor do amor. Lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 7, se não me falha a memória, Paulo diz assim, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Ah, pastor, eu pensei que amar era só andar abraçado, dar selinho, e aí por diante, e aí vai, pastor. A autopiedade tem levado muitos casamentos à ruína. Porque num conflito familiar, sempre o indivíduo, ele acha que ele é um injustiçado. A autopiedade tem levado muitos bons profissionais ao fracasso, porque ele acha que o mérito é dele. A autopiedade tem levado muitas pessoas na sociedade debaixo da ponte. Paz, meus irmãos, eu já fiz alguns evangelismos e eu me deparei com um sociólogo, com pessoas que são bacharéis em direito debaixo da ponte. Me deparei com um ex-padre, o camarada fala grego, lê e escreve, e eu fiquei pasmo, porque eu fui lá para evangelizar, eu saí evangelizado, ele me deu uma aula de Bíblia, e eu falei assim, o errado sou eu, quem tem que estudar mais sou eu, não é ele não. Tudo por causa da autopiedade. A autopiedade tem levado obreiros, eita Jesus, à ruína. Irmãos, a autopiedade nos leva a reclamar, a murmurar, a reivindicar direito que nós não temos. A autopiedade nos fragiliza de uma tal maneira que qualquer coisa tem nos levado ao fracasso. No domingo o presbítero ele trouxe uma mensagem aqui e ele usou o texto de Joel no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 10. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo estava com espinho na carne. O texto diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Há várias analogias, há várias deduções em cima desse texto,
Mas fato é que Paulo orou a Deus por 3 vezes. Dentro da cultura judaica, quando alguém faz a mesma oração por 3 vezes, é porque está em ato de desespero. Aí sabe o que Deus disse para Paulo? Fique com o teu espinho na carne aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se coloque de pé. Estamos encerrando. O meu poder. Ah, irmãos, quantas vezes nós outros pensamos em parar, se sentimos tão pequenininho, uma formiga, e a gente olha assim, e o problema parece um elefante, uma girafa. Estamos falando de alvo, amém? A Bíblia diz que por 40 dias Golias desafiou uma nação inteira, a nação de Israel, e tinha homens grandes. A Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel, e Deus, ele permitiu que Saul fosse o primeiro rei de Israel, por causa das suas características. Dentro do padrão humano era ele, não tinha outro. Mas Saul, ele não via o tal do Golias com cerca de 3,10 metros. Eu imagino que na visão de Saul, ele via Golias com 30 metros, 50 metros, porque ele não ousou lutar com Golias. Aí chega o menino Davi, com cerca de 17 anos de idade. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, um menino bonito, ruivo. Os judeus normalmente é moreno para negro. Davi era tido como um bastardo, porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, estava toda a família lá, menos Davi. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Alguns intérpretes dizem que Davi era um filho de um caso extraconjugal que Jessé teve, e por isso ele, sabe? Mas Davi foi levar pão para os seus irmãos que estavam na batalha, e ele viu o gigante desafiando a Deus. E ele pergunta: quem é esse incircunciso? E o gigante veio contra Davi com espada, com escudo. E a hora que ele viu a Davi, ele zombou, ele desfez, ele subestimou. E é assim, irmão, um crente que ora, ele pode ser desse tamanho, pode não saber ler e escrever, mas se ele tiver comunhão com Deus, o gigante cai por terra no nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi passa no ribeiro e pega 5 pedras, porque, segundo a história, Golias tinha mais 4 irmãos, então ele foi preparado. Tem muito crente que não vai preparado, irmãos. Ele vai fazer uma visita, ele não ora. Ele vai para o hospital, ele não ora. Ele sai do hospital, ele não ora. Ele recebe uma visita, não ora quando a visita vai embora. A visita vai embora e deixa a perturbação na casa. Seja preparado. E aí, quando o Golias vê Davi, ele diz: Aí lá vem Davi com a funda. Você vem a mim com espada, escudo e lança. Eu vou contra você em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Só isso bastou, irmãos. Aleluia. Quando você estuda um pouquinho mais a fundo, o capacete que Golias ele usava, ele cobriu o rosto, só tinha um buraco assim. Era um furo aqui, outro aqui nessa região e outro perto da boca para respirar. 3 buracos apenas. E Davi lança a pedra, e aquela pedra representa Jesus. Jesus vai lá e... Cadê o gigante? Cadê o Golias? Eu não sei qual é o tamanho do gigante que te afasta você da oração, da comunhão, o tamanho do gigante que te enfraquece. E tem crente que vive fraco, irmãos. Você olha para a fisionomia dele, que foi, irmão? Estou fraco, pastor, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo ler a palavra.
Derruba esse gigante hoje, em nome de Jesus. Acerte o alvo. Vá contra ele no poder do nome de Jesus, porque esse poder, ele é o suficiente para derrubar os seus gigantes. Aleluia. Não se preocupe com o tamanho do gigante. Acerte o alvo, que a vitória será completa no nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, oramos a Ti, pedindo que esta palavra ache guarida nos corações. Ah, Senhor, quantas pessoas estão na Tua presença sem propósitos algum, não tem um alvo definido, não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas nesta noite, Senhor, nós aprendemos que nós temos que voltar às veredas antigas. Oração, jejum, consagração, santificação, ainda é os métodos para se fortalecer, para se preparar, para acertar o alvo. Ah, Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha a vencer, a superar, a sobrepujar as fraquezas e estar junto a Cristo, em comunhão, em obediência, cumprindo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Nós oramos e nós te pedimos no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é quarta-feira, sexta-feira, culto da vitória. No sábado, cadê minha esposa? Começa o congresso no Jaguaribe, é isso? Na nossa congregação no Jaguaribe nós temos o congresso das irmãs no sábado, 19 horas. Glória a Deus, 19 horas. No domingo pela manhã nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical. Segue-se a Escola Teológica das 10h30, das 10 às 11h30. E à noite o grande culto com os jovens, amém? Os irmãos que não ouviram meu testemunho, venha no domingo que eu vou contar o meu testemunho e os irmãos certamente vão ser edificados em nome de Jesus, amém? Vamos orar e nessa oração estaremos encerrando. Senhor nosso Deus, nesta oração nós apresentamos a irmã Neuza, Senhor, a irmã Juliana, as tuas filhas, ó Pai. A irmã Neuza que passou mal no dia de ontem, parou com a quimioterapia e agora vai, ó Deus, tomar remédios fortes. Fortalece o organismo dela, Senhor, para que faça bem esse remédio, para que ela seja recuperada. Abençoa, Senhor, a irmã Luciana que já tomou alta, está em casa, em processo de recuperação, restauração. E também o nosso irmão Rocha, Senhor, que não passa bem, não pôde estar aqui conosco, cultuando, Senhor. Visita o teu filho da saúde, Senhor. E a todos os demais irmãos que se encontram enfermos, que não puderam vir por um motivo de força maior. Que a tua bondade, Senhor, que a tua graça se estenda a cada um deles, dando saúde e vitória em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos assim. Que a graça e o grande amor de Deus, as doces e as imensuráveis consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Só os vitoriosos digam: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.